eu gostaria de convidar a família aqui da Maria Júlia, de Paula, para virem à frente, amém? Os pais e, inclusive, se os avós, os tios e tias, aqui tem tanta família de Paula, e é bênção a gente poder ver a bondade do Senhor aí estendida sobre este que é um presente tão grande, o amor do Senhor que é multiplicado abundantemente em nossas vidas através desses que são presentes do alto. Amém? Não pode ficar aí que vocês vão voltar para a igreja, a gente vai estender as mãos sobre vocês, mas eu vou tomá-la nos braços em breve, se Deus quiser. E meus irmãos, aqui está os avós da Maria Júlia de Paula, amém? Também aqui estão os pais que vem trazendo esta criança diante do Senhor, amado, também o Enzo aqui, amém, que Deus esteja abençoando assim. Eu peço que vocês se voltem agora aqui para o altar. Meus irmãos, vamos colocar de pé, ergam as suas mãos agora, por favor, e abençoe essa filhinha do nosso Pai amado, amém. Pai amado, aqui está esta tua serva, Pai amado, apesar de tão pequenininha, Senhor, ela é tua filha. E Senhor Jesus, a tua palavra fala que como os discípulos trouxeram ao Pai amado, e os pais traziam os seus filhinhos diante do Senhor para que o Senhor os abençoasse. Pai amado, nós aqui estamos fazendo o mesmo, dizendo que nós queremos que a tua bênção, ó Pai amado, é multiplicada nesta vida, Pai amado, desde pequenininha, que possa ela reconhecer e aprendendo cada vez mais do teu amor, crescendo na tua graça, que no seu corpinho, na sua mente e no seu coração, estejam abundantes, ó Pai amado, de maneira real e palpável, o amor do Senhor, trazendo ela alegria para os seus familiares, os seus pais, avós, tios, tias, aqueles que a conhecerem, possam ser tocadas pelo teu amor que derrama em suas vidas. Esta é a nossa declaração, ó Pai amado, em fé, do teu propósito em sua vida. É isso que eu peço em nome de Jesus Cristo. Como igreja, nós queremos juntos declarar a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a sua vida, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe muito. Amém. Deus parabéns. Amém.
toda a nossa atenção, toda a nossa devoção, o nosso coração, o nosso sentimento, Jesus. Nós damos ao Senhor, entregamos no teu altar neste lugar, Jesus. Seja adorado, exaltado e bendito, Pai. Amém, amém. A igreja pode se sentar. Vendo a irmã aqui trazendo o seu bebê, sendo apresentado ao Senhor. E eu só lembrava dos meus netinhos ali. E alegria muito grande. A noite foi um momento tão complicado, assim, um pouco difícil, porque a minha nora foi para o hospital na quinta, né? Acho que foi na sexta? Na sexta, porque ela queria normal. Ela de maneira nenhuma queria cesárea, e foi na sexta, logo depois do almoço, e ficou induzindo o parto, aquela coisa toda, e forçando, e foi para a banheira, e pá. Aí ontem à noite, meus netinhos nasceram, para a honra e glória do Senhor. E estamos muito felizes. Amém? Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês esta manhã sobre fé. Algo que sabemos de cor e salteado, que creio que um texto poderia começar com um texto básico. Eu não sei, eu queria pedir perdão aos irmãos, eu não passei os textos para poder, eu não sei se, à medida que eu falo os textos aqui, pode ser colocado na tela, mas eu poderia simplesmente começar com o texto base, o texto de introdução, como Hebreus 11:1. Creio que quase todos sabem esse texto. Eu creio que até as criancinhas que foram para a sala, alguns já têm texto decorado, e sabem, se perguntarem para elas o que é fé, elas vão saber. Mas eu queria começar com um outro texto base, que fica em Filipenses 3:1, só a parte B do versículo. Os irmãos podem abrir Filipenses 3:1. Todos acharam? Já está ali, né? O B diz, escrever de todo, não sei qual que é a versão, NVI ali, acho que é a mesma minha. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Em uma outra versão diz, eu não me canso de escrever as mesmas coisas. Por que eu comecei com esse texto? Porque fé nós sabemos. O que é fé? Vamos dar vários exemplos. A Bíblia tem textos, milhares de textos referentes à fé. Só que Paulo deixa bem claro, diz, eu não me canso de escrever as mesmas coisas. Porque a questão aqui não é ensinar sobre fé, mas lembrarmos de praticá-la. Que muitas vezes sabemos exatamente o que é fé, o que devemos fazer, mas não praticamos, não fazemos, não praticamos essa fé que deveremos ter no Senhor. O segundo texto aqui que gostaria de ler é 2 Pedro 1:12, que diz, por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Então Pedro fala, bem que vocês sabem, nós sabemos de todas as coisas. Muitas vezes a gente vê aí pessoas falando, não, eu já ouvi essa pregação 1 milhão de vezes. Sim. Já tem, muito obrigado, querida. Você pode ter ouvido 1 trilhão de vezes, mas será que entrou aqui? Será que estamos praticando? Já ouvimos sobre fé, milhares de pregações sobre fé, milhares de textos, mas será que quando bate um probleminha, será que quando vemos um probleminha ali crescendo, nós praticamos essa fé que tanto ouvimos? Essa pregação que ouvimos várias e várias vezes, milhares de vezes, estou cansado de ouvir. Não podemos estar cansados, como Paulo diz, eu não me canso de falar as palavras, porque ele sabia que tinha que ser falado, para lembrarmos, para fixar em nossa mente, para poder praticar.
A gente lembra do povo do deserto. Uma vez eu estava meditando, estava vendo ali, passagem de Êxodo, onde o povo ali andou 40 anos no deserto, e eu começava a ler, e ler tudo aquilo, aquelas coisas que Deus fez. Deus fez o Moisés tirar a água da rocha, Deus mandou o maná, Deus mandou aves, Deus mandou a nuvem para dar sombra, Deus mandou fogo para aquecê-los, e o povo continuava reclamando. Eu disse, meu Deus, mas que povinho! E ficava na minha mente ali, que povinho mais assim, difícil. Deus mandava isso, Deus mandava aquilo, Deus fazia isso, uma coisa atrás do outra, Deus abriu o mar, Deus fez tantas coisas, o povo viu os egípcios sendo mortos, engolidos por aquele mar. O povo via pão cair do céu, via carne cair do céu, via tanta coisa. E o povo continuava reclamando, meu Deus, mas que polvinho, tinha mesmo que ser consumido. Aí na hora do Espírito Santo falou comigo, opa, ei, hoje não é a mesma coisa não? E meu coração assim, meu Deus, me perdoa. Quantas e quantas vezes vivemos milagre atrás de milagre e continuamos reclamando. Continuamos esquecendo daquilo que Deus fez 1 minuto, 10 minutos, um dia, 2 semanas atrás. Porque não confiamos plenamente. Sabemos que Deus é o nosso Deus, que Deus é maior que qualquer problema, sabemos que Deus pode todas as coisas, nós sabemos disso. Não tenho dúvida disso, eu creio que ninguém aqui tem 1 milímetro de dúvida o qual grande é Deus, que é maior que qualquer problema. A questão não é esta, a questão é que esquecemos o que Deus pode fazer por nós. Tem uma história que eu gosto muito. Essa história é sobre, eu creio que muitos devem conhecer essa história é bastante famosa, é sobre um alpinista ateu. Ele foi fazer uma escalada sozinho, numa montanha muito grande, gelada, e ele começou a subir essa montanha, foi subindo, foi escalando essa montanha, e à medida que ele foi escalando essa montanha, foi ficando a noite foi caindo, e foi ficando mais difícil, porque foi ficando mais frio, a visão já não era a mesma, ele já não conseguia ver aonde que ele estava se apoiando, e em um certo momento, uma pedra escapuliu, e ele começou a cair. Ele começou a cair vertiginosamente, caindo, e à medida que ele ia caindo, ia passando várias coisas na cabeça dele. E começou a passar várias situações na cabeça dele, a vida inteira dele passou ali na sua cabeça em questão de segundos, e ele foi caindo, e de repente, um estalo muito forte. Era a corda, os alpinistas normalmente têm uma corda, e essa corda ele ficou de pendurado naquela corda. Uma noite, numa escuridão, gelada, ele de pendurado naquela corda, ele não sabia o que fazer, ele grita, meu Deus, me ajuda. Deus olhou assim, oi? Deus me ajuda! O que te faz crer que eu posso te ajudar? Você é Deus? Você pode me ajudar? Você pode me salvar? Você realmente crê nisso? Sim, creio, claro. Você é Deus, não é? Sim, sou. Você quer que eu te ajude? Sim, quero, me ajuda. Corte a corda. Quê? Você está louco? Você quer que eu te ajude? Você crê que eu sou Deus? Que eu posso te ajudar? Que eu posso te salvar? Sim, claro. Se você me salvar, eu vou crer em você. Então corte a corda. Não, se eu cortar eu vou morrer. Corte a corda. Esse homem, à medida que Deus ia falando, cortando a corda, ele se agarrava mais àquela corda. Ele se agarrou tanto àquela corda que ele não queria soltar de maneira nenhuma. E conta a história que no outro dia, uma equipe de resgate
encontrou um homem congelado, segurando bem firme a uma corda, a 30 centímetros do chão. Ele não estava vendo aonde que ele estava. Ele só viu o problema, a corda, eu de pendurado e mais nada. Mas Deus sabia que se ele cortasse a corda, ele só ia bater devagarinho no chão, ia se salvar. E aí eu pergunto, essas cordas que você está segurando com tanta firmeza, será que não é hora de cortá-las? Não é hora de você confiar plenamente no Senhor? Você confiar totalmente no Senhor, 100%? Porque se não for 100%, não resolve. Ah, não, eu confio assim 99%. Mas não, é 100%. É a mesma coisa dessa aguinha aqui, ó. Eu não sei aqui, ó. Ah, está escrito aqui, ó. 100% natural. Se eu der essa água para qualquer uma aqui, tiver com sede, toma, não toma? Acho que toma. Pastor, você vai tomar essa água aqui? Tem problema nenhum, não? Pode tomar? Tá. Mas se de repente estiver escrito aqui, 99% natural e 1% águas direto do Tietê, ou do Rio Arrudas, para quem é de Belo Horizonte aí. O senhor conhece o Rio Arrudas? É bem, não é limpinho, né? O senhor tomaria? Não, mas é 1% só, é 99% natural. Não serve. 99% significa nada. 99% não serve, queridos, tem que ser 100%. Deus exige de nós 100%. Nós temos que crer, nós temos que confiar nele 100%. 99,9,9 não serve. Vamos abrir em Provérbios 3:5. Provérbios 3:5 diz, todos abriram? Esperar o irmão colocar na tela, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Aquele homem entendia que se cortasse a corda ele morreria. Aquele homem entendia que ele estava numa montanha e aquela corda estava seguro, ele estava seguro naquela corda e que se ele cortasse ele morreria. Mas Deus fala, confia no Senhor, de todo o teu coração, confiar plenamente, não se apoiar no seu próprio entendimento. Deus está no controle, queridos. Devemos deixar Ele no controle de todas as coisas. Deixar Deus controlar a nossa vida. O que é controlar? É simplesmente se julgar. Descansar no Senhor e não preocupar com mais nada. Um dia eu estava vendo um vídeo, tinha o pai com uma criancinha, ele pegava aquela criancinha e ia correndo, tinha um rio aqui, e ele de repente parava e a criancinha ia. A criancinha ia, ele levantava a criança assim, levantava e pulava. Porque a criança confiava 100% no seu pai. Aqueles videozinhos, as crianças se julgando. É confiar, é se julgar, é saber que o Senhor vai estar ali para te pegar, para te segurar. Em nenhum momento tem que querer ter o controle, vai deixar o controle totalmente nas mãos do Senhor, queridos. Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é crer. Não estamos vendo, mas cremos que o Senhor irá fazer. A fé é a certeza, é a convicção das coisas que não se vê. Por alguma razão, muitos pensam que por ser
coisas que não se veem, é como se pular no escuro, como se lançar no escuro. Mas não, a fé sabe muito bem aonde anda. Não é você fechar o olho e andar, vou ver aonde que dá. Não. Muitas pessoas pensam, ele é louco, ele está andando ali de olho fechado, não sabe nem onde que vai parar. Não, sabemos sim. Sabemos exatamente onde que vamos andar. Sabemos exatamente o que estamos fazendo. A fé, ela tem os seus próprios olhos, os olhos da fé. E sabe muito bem por onde andamos. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas Ele tem que estar 100%, querido. 99,9% não serve. É 100%. Não, o Senhor controla minha vida, mas não serve. Ele tem que estar no controle. E você tem que confiar 100%. Em 2 Coríntios, gostaria de abrir 2 Coríntios 4, 16 e 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. Queridos, Paulo começa o versículo assim: por isso não desanimamos. Porque ele sabe da dificuldade que é. A gente está falando aqui, queridos, não quer dizer que é simplesmente, é muito fácil. É só crer e pronto, se lança. Sim, devemos fazer isso, mas não é fácil. Porque vemos problemas atrás de problemas. Nós oramos, Deus soluciona um problema. Aquele problema solucionado, vem outro problema, vem outro problema. Mas por quê, queridos? Se não tivéssemos problemas, poderíamos até esquecer de Deus, não precisamos de Deus. Mas Deus quer que nós entendamos que temos que ser totalmente dependentes dEle. Sem Ele não somos nada, sem Ele não podemos fazer nada, não podemos alcançar nada. Então Deus, estando no controle de todas as coisas, tudo fica mais fácil. Mas Paulo fala, não desanimamos. Por isso não desanimamos. Por quê? Porque devemos ter os nossos olhos fixos naquilo que não vemos. Porque o que vemos, muitas vezes, são situações adversas. O que vemos é a economia complicada, o que vemos é o nosso filho que não quer vir para a igreja, o que vemos é as contas chegando na segunda, e e um monte de coisa. Se fixarmos os olhos nessas coisas, certamente desanimaremos. Mas se fizermos, como Paulo disse, fixarmos os olhos naquilo que não vemos. O que é aquilo que não vemos? É aquilo que Deus está fazendo. É exatamente aquilo que Deus está fazendo. E se fixarmos os olhos naquilo que Deus está fazendo, não desanimaremos jamais. Tem um texto que eu gosto muito, que fica lá em 2 Reis. 2 Reis 6, 13 a 18. Que retrata muito bem isso.
A questão de você apenas fixar os olhos naquilo que você não vê. 2 Reis 6, 13 a 22. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram, o profeta estava em Dotã. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos de carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Geazi ali só via os problemas. Aquele servo de Eliseu, ele quando viu aqueles cavalos, aqueles carros de guerra, ele se desesperou. Meu Deus, o que vai ser de nós? Queridos, Geazi estava fixando os olhos no problema, naqueles carros, naquelas tropas. Mas Eliseu orou ao Senhor para que Geazi visse e fixasse os olhos naquilo que ele não via. Queridos, muitas vezes, às vezes Deus pode, sim, claro, fazer você enxergar o quanto de anjos tem aqui, o quanto de anjos tem ali te guardando, te protegendo, mas normalmente Ele não faz. Mas sabemos que está ali. E se fixarmos os olhos naqueles carros de fogo, naqueles anjos que estão ao redor, vamos ver que é muito mais numerosos do que aqueles problemas que nos cercam. Tem uma música que eu gosto muito, que é uma música antiga, que fala no verso assim: não importa se o abismo é raso ou profundo, Ele tira você de lá e traz para um alto lugar, para te fazer um homem à imagem de Deus. Não importa o tamanho, a profundidade, a extensão, a mão de Deus é maior, queridos. Ah, mas é maior. E se confiarmos 100%, Deus, Ele é fiel e justo, Ele é grande o suficiente para nos tirar de qualquer situação. Deus abriu os olhos ali de Geazi, Geazi pôde ver o quanto Deus era maior, o quanto que aqueles problemas eram mínimos diante do qual grande Deus era, Deus é. Tem um outro texto, em Marcos 12, vou abrir Marcos 12, 28 a 34. Fixamos os olhos no Senhor, fixamos naquilo que Deus tem para nós, crermos completamente, 100%, e deixar Deus estar no controle de todas as coisas. Porque como ali Jesus responde aquele mestre da lei, e aqui diz, um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual que é o mais importante? E Jesus disse: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E segundo é esse: ama o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esses. Muito bem, mestre, disse o homem.
Está certo ao dizeres que Deus é o único e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é a mais importante de todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava a lhe fazer perguntas. Queridos, se você ama o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, por que era mais importante? Porque se você ama o Senhor de todo o seu coração, todo o seu entendimento, você vai confiar 100% no Senhor. Porque você sabe quem é Deus, quem é o Senhor na sua vida. Mas se você não confia 100%, não tem jeito. É igual como se fosse uma cesta. Você faz o seguinte, às vezes eu já vi pessoas fazendo esse simbolismo. Põe uma cesta dentro de casa e vai escrevendo: esses são meus problemas. E eu vou deixando nessa cesta. Essa cesta é o Senhor. E eu vou colocando todos os meus problemas, vou orando e vou colocando nessa cesta. Mas aí você começa a pensar. Aí você vai lá na cesta e tira um. Não, isso aqui eu acho que está meio complicado. Aí você vai e coloca lá, vai e tira. Não. Ou você coloca tudo lá, ou você não coloca nada. Não resolve. Você orou, confiou no Senhor, que o Senhor vai fazer, Ele vai fazer. Não interessa o tempo, o quanto demora isso, o Senhor vai cumprir as promessas na sua vida, queridos. Quanto mais você confia no Senhor, mais experiências você tem com o Senhor. Mais você entende o quanto o Senhor é poderoso para fazer mais em nossas vidas. Vou dar uma corridinha aqui, que o tempo não está dando. Eu até brinquei assim, não vou passar os textos não, porque vai ser tanto texto que os irmãos vão assustar. Não, mas a gente vai estar dando aqui. Vamos ler alguns textos. Em 1 Pedro 5, 7. Gostaria de ler alguns textos para estar fixando a questão de entregarmos totalmente tudo ao Senhor, a nossa vida ao Senhor. E 1 Pedro 5,7 diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance toda a sua ansiedade, tudo. Em Salmo 55, 22, só alguns textos para estar fixando mais a questão de você crer, você entregar ao Senhor, você entender o qual importante é entregar 100%, confiar 100%. Em Salmo 55, 22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Descansar, descansar no Senhor. O que é descansar? É entregar. É você não se preocupar com o que vai ser do dia da manhã, porque se oramos, pedimos ao Senhor: Senhor, amanhã será um dia muito complicado, amanhã eu tenho uma situação para resolver e eu não sei o que eu faço, Deus.
é uma situação muito complicada e eu preciso de ajuda, eu me entrego todas essas coisas ao Senhor, para que o Senhor faça um milagre em minha vida. Assim oramos quando tem uma situação complicada. Mas aí o que acontece? Você não dorme à noite. Por quê? Você entregou ao Senhor. É a mesma coisa que você tiver, estou precisando de $1.000 emprestado, estou precisando desse dinheiro para pagar um negócio amanhã. Aí você tem um amigo muito rico. Aí você, vou ligar para ele. Aí você liga, e aí, beleza, tá, joia. Aí eu estou precisando de R$1.000, você pode me emprestar? Amanhã de manhã? Não, tranquilo, amanhã cedo você passa na minha casa e pega. O que vai acontecer? Você vai dormir tranquilo. Ninguém vai dormir preocupado. O seu amigo rico, o seu amigo cheio da grana, falou que vai te emprestar, que você pode passar na casa dele amanhã de manhã. Que ele vai te emprestar. Você vai descansar, vai dormir, vai roncar, vai... Tranquilo, tranquilo. Mas se esse amigo não é confiável, se ele já vacilou outras vezes, já te deixou na mão outras vezes, e ele falar isso, o que vai acontecer? Você vai ficar preocupado. Você até vai lá, no outro dia de manhã, você vai pensar, ixi, e aí se não tiver? E se eu chegar lá e ele me enrolar? Deus não te enrola, querido. Se você pediu, se você colocou diante dele, ele vai cumprir. Não tem essa. Você pode dormir tranquilo, em paz, descansado. O Senhor vai cumprir as promessas que ele fez para você. Em Filipenses 3, 13 e 14, Filipenses 3, 13 e 14, Paulo diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nem Paulo diz, eu não penso que eu tenha alcançado tudo, mas eu prossigo para o alvo. Eu fixo meus olhos naquilo que é importante. Amém, queridos? Salmos 91, 3 e 4. Salmos 91, 3 e 4. Mais uma promessa do Senhor, Ele dizendo, e Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. E Filipenses 4, 6. Diz, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresente seus pedidos ao Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis preocupados por coisa alguma, porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Se Ele te prometeu, querido, Ele vai cumprir 100%. Se você confiar 100%, Ele vai cumprir 100%. Não importa o quanto tempo demore, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Tem uma passagem, a passagem de Daniel, onde Daniel ora por 21 dias, a Bíblia fala, o anjo fala, no primeiro dia que você orou, eu fui enviado. Se Daniel tivesse desistido no segundo, no terceiro, no quarto, talvez o anjo não viria com a bênção. Mas demorou 21 dias
Mas o anjo fala, no primeiro dia. Então, quando a gente se põe de joelhos e ora ao Senhor, o Senhor ouve. E no mesmo momento, Ele envia anjos para fazer a sua promessa ser cumprida. Mas se Ele não cumpriu no primeiro dia, se Ele não cumpriu no segundo, se Ele não cumpriu no terceiro ou no quarto, que Paulo fala, não desanimamos. Fixamos os olhos naquilo que não vemos. Daniel não via o anjo vindo no primeiro dia, encontrando ali o príncipe da Pérsia e lutando contra ele. Obrigado, querido. Mas ele fixou os olhos naquilo que ele cria, naquilo que ele não via. E ele continuou orando e descansando no Senhor e confiando. Porque se em algum momento ele não confiasse no Senhor, com certeza o anjo não conseguiria vir. Porque o anjo dependia da oração de Daniel para lutar contra aquele príncipe da Pérsia. E ele lutou durante 21 dias, porque Daniel orou, continuou orando. Muitas vezes pergunta, até quando tem que orar? Até quando a bênção chegar. Quando o Senhor cumprir, você para de orar, e você começa a orar agradecendo e dando glória ao Senhor. Amém? Os textos de Êxodo 13, 21, que fala sobre o que Deus fez com aquele povo ali no deserto. E Êxodo 13, 21 diz, durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminá-los. E assim podia caminhar dia e noite. Disse, porém, em Êxodo 16, 14, só alguns textos para estar lembrando sobre o que Deus fez com o povo ali. E mesmo assim aquele povo não creu. Aquele povo duvidava, para entendermos que não podemos esquecer do que Deus tem feito por nós. Não podemos esquecer, em nenhum momento, das benevolências do Senhor. Queridos, Deus é o mesmo Deus de hoje, de ontem e de sempre. Tem um vídeo que eu vi tem vários desses vídeos falando de um ateu, e falou assim, Deus não existe. Aí não, realmente Deus não existe. Como assim, você é cristão e tudo, você falando que Deus existe? Não, porque existir é algo que foi criado, Deus sempre foi. Então Ele não existiu, Ele não passou a existir, Ele sempre foi, Deus é. E Deus sempre vai cumprir o que Ele prometeu. Se formos selecionar aqui textos sobre fé, sobre promessas do Senhor, sobre o cumprimento do que Deus tem feito sobre nossas vidas, sobre as promessas que Deus cumpriu, são inúmeros textos. São vários textos falando o que Deus tem feito, o que Deus pode fazer. E como aquele povo, não façamos como aquele povo, não façamos como muitos de nós fazemos, de esquecer daquilo que Deus tem feito por nós, queridos. Do que o Senhor tem feito milagres atrás de milagres. E cremos no Senhor plenamente, confiarmos 100% nele, deixar Deus ter o total controle. Em Êxodo 16, 4 diz, porém o Senhor Moisés, ele farei chover pão do céu, o povo sairá a recolher diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, eu porei à prova para ver se segue ou não as minhas instruções. Deus mandou pão do céu e deu um direcionamento para ver se o povo cumpria.
Porque Deus mandou um dia e o povo não ia crer que no outro dia ia cair, mesmo Deus prometendo. Então, se Deus te prometeu hoje, Deus cumpriu algo na sua vida, quer dizer que Ele vai cumprir amanhã e sempre. Não importa o tempo de Deus não é o nosso tempo. Sara esperou quanto tempo? Deus prometeu a ela um filho. Já na sua velhice ela teve filho. Não quer dizer que Deus te prometeu um filho agora e você só vai ter o filho na velhice. Não, não é isso. É Deus mostrando que Ele é fiel nas suas promessas. Não interessa o tempo que demore. Não desanimamos. Fixamos os olhos naquilo que não vemos. O que não vemos? O Senhor trabalhando em nossas vidas. Anjos sendo enviados ao nosso favor, queridos. Não é fácil? Não. Não é simples? Não. Mas se fixarmos os olhos naquilo que não vemos, certamente não desanimaremos. Amém, queridos? Vem o dia.
Venha buscar ao Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos estudo, louvor e oração para adultos, jovens e adolescentes. Os adolescentes e jovens já começaram uma nova série de estudos bíblicos. Nossas reuniões acontecem toda quarta-feira às 8 horas da noite. Não percam! Nossa gincana Brilhando por Jesus já começou e todas as crianças estão convidadas. Contaremos ponto por presença, Bíblia e lição feita na EBD, e também pelo comportamento no momento do culto. No encerramento da gincana teremos uma cerimônia de premiação. Contamos com o apoio dos pais e de todos os professores. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Devido ao aumento de casos de doenças respiratórias, pedimos a cooperação de todos. Se você ou alguém de sua família se encontra com sintomas, pedimos que não compareçam às atividades daquela semana para proteger o restante da comunidade. Na sexta-feira, os jovens estarão ministrando nosso One Night of Worship. Todos os irmãos são convidados. Será um tempo de louvor e adoração, portanto, não percam. Conheça nossas atividades aos domingos. Café da manhã às 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, primeiro culto às 10 horas da manhã e segundo culto às 6:30 da noite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todas as mulheres estão convidadas para o nosso chá no sábado, dia 29 de abril, às 5 horas da tarde. Venha e convide suas amigas. Todos os oficiais da igreja estão convidados para uma noite de treinamento. Nos encontraremos aqui na igreja na sexta-feira, às 7 horas da noite. Pedimos que todos estejam presentes. Você pode se atualizar sobre as atividades da igreja, incluindo mudanças de horário, emergência de neve e outros eventos no nosso website, ipboston.org. Ou, se preferir, confira as redes sociais da igreja. Compartilhe nosso culto online com um amigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor.